Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, o técnico mais longevo de uma equipe dentro do futebol brasileiro. Completou 3 anos neste dia 19 de setembro à frente do Grêmio, nessa sua terceira passagem. O Renato, ele evoluiu muito e eu queria passar para vocês alguns bastidores, porque eu acompanho o Renato há muito tempo, desde quando era jogador, e muitos diziam que ele não seria treinador, porque o Renato sempre teve um temperamento desse jeito que vocês conhecem, mas bem mais potencializado na década de 90, numa outra geração, numa geração muito distinta, e de repente ele tem que ser um treinador, disciplinador, vejam só. Muitos colegas se surpreenderam com o Renato técnico, e hoje ele é um treinador de ponta no futebol brasileiro. O que aconteceu? Bom, o primeiro é que ele evoluiu bastante, né? Como todo ser humano, que amadurece com o tempo, que aprende com os erros. Mas eu também acompanhei o Renato como treinador. Ele surgiu no Madureira lá, mas a gente começou a ver ele mais no Vasco. Ele fazia trabalhos razoáveis. Depois ele chega no Fluminense e aí sim, né? Ele conquista, né? Ele chega até a final da Libertadores e perde o título para a LDU numa campanha muito grande do Fluminense, né? Ele também é muito identificado com o torcedor tricolor. Era um timaço aquele do Fluminense, né? Com o Thiago Neves, o Arouca estava jogando muito, o Washington, coração valente, fez gols fundamentais, eliminando o São Paulo, inclusive. Só que chega na final e acaba perdendo nos pênaltis para a LDU, do goleiro Cevadios, né? Catimbeiro, aquela coisa toda. E ali ele deu declarações polêmicas, como aquela de que iria brincar no Brasileiro, que o foco era na Libertadores para não se preocupar muito, só que nenhuma coisa nem outra, né? Ele perde o título da Libertadores, o Fluminense quase rebaixado, ele é demitido e tudo mais. E aí, vira e mexe, ele para de trabalhar, daqui a pouco volta. Ele dava a impressão de ser um técnico meio esporádico, assim, ia pra praia, sentia falta do futevôlei dele e tal, daqui a pouco voltava, comandava um time. E ele chega no Grêmio pela primeira vez em 2010. Existia já aquele namoro, né? O Renato, quando se torna técnico, ele sempre manifestou o desejo de treinar o Grêmio, que era o seu clube do coração, ele nunca escondeu isso. E os gremistas queriam ver o Renato comandando o time, né? Mas naquela época se vivia um outro contexto também no Grêmio. O Renato não era um treinador afirmado ainda, embora esse vice-campeonato pelo Fluminense, é um cara que não queria sair do Rio de Janeiro, né? Então ele estava ainda começando, né? Na carreira, e o Grêmio vivendo um outro momento. Quando ele chega em 2010, o Grêmio está na zona do rebaixamento. E ele tem uma arrancada espetacular, a melhor campanha do segundo turno, que ele leva o time para a Libertadores. O Grêmio chega na 4ª colocação. Ele fez do Douglas, o último 10, chegar na seleção brasileira. Ele faz do Jonas, que depois brilhou no futebol português, já se aposentou, um artilheiro daquele ano. E aí ele vira o ano, 2011, só que aí ele perde o Campeonato Gaúcho, depois de vencer por 3-2 o Inter no Beira-Rio. Quando ele vai para o Olímpico, ele perde por 3-2 o Inter de Paulo Roberto Falcão. Perde nos pênaltis aquela decisão. E o Grêmio vivia aquele jejum de títulos, né, em que o Inter ganhava tudo. Então ali pesava muito uma derrota mesmo no estadual. O presidente Paulo Odoni, numa entrevista coletiva com a minha querida amiga Tainá Espinosa, do Esporte Interativo, ela faz a seguinte pergunta para ele: presidente, é muito difícil demitir um ídolo, porque ali já havia pressão para que, no burburinho, né, dos conselheiros e tal, para que houvesse a troca no comando. E o presidente Paulo Odoni dá uma entrevista que praticamente demite o Renato. Ele diz: é muito difícil, eu não sei o que fazer, eu tô meio... É muito mais difícil demitir um cara como o Renato, porque eu também sou fã do Renato. Ou seja, né, ele já estava entregando o que ia acontecer. Dia seguinte, pum, Renato fora do Grêmio. Ele volta em 2013. Quando ele volta em 2013, depois do time do Luxemburgo lá, que não deu certo na Libertadores, muitas contratações foram feitas, Barcos, Eduardo Vargas, Kleber Gladiador, aquela coisa toda. Ele pega esse time do Grêmio de 2013, e aí vocês vão lembrar o que aconteceu em 2013. Foi o bicampeonato do Cruzeiro, atropelando todo mundo, 13-14 do Marcelo Oliveira. O Grêmio foi vice-campeão em 2013, com o Renato. Mas o vice-campeonato que não disputa o título, porque eu não lembro exatamente, mas o Cruzeiro terminou muitos pontos à frente do Grêmio. Mas o Grêmio foi o segundo colocado. E embora essas contratações, era um time que outros técnicos tiveram dificuldades de fazer jogar. E o Renato não. E ali ele já tinha me mostrado uma vertente de repertório. Porque ele monta um meio de campo
com 3 volantes, né, que era o Souza, que depois jogou no São Paulo, ex-Vasco, vocês vão lembrar, o Souza, camisa 5, né, acho que está no Fenerbahçe da Turquia. Ele tem uma grande saída de bola, né, um cara muito técnico, então ele bota o Souza, o Ramiro e o Riveiros, mais ou menos como um tripé. E aí 3 atacantes, acho que o Vargas, o Barcos e o Kleber alternando, acho que o Marcelo Moreno também estava por ali também, então ele consegue fazer essa alternância com 3 volantes, 3 atacantes, mas não tem meia nesse time, só que os 2 volantes, os 3, né, eles chegavam tão bem à frente que o time jogava muito bem, tinha o Alex Telles brilhando muito, esse lateral esquerdo aí, que já foi para a seleção, foi cotado para a seleção também, tinha um time bem interessante esse time do Grêmio. Só que aí ele resolve ficar até o fim da temporada, conquista o vice-campeonato, classifica o time para a Libertadores e tal, e volta para a praia. Decide não renovar, tem uma mudança de gestão ali e tudo mais. Até que o Grêmio contrata o Felipão fica um certo tempo, muito parecido com o que aconteceu no Palmeiras, assim, ele até conseguiu revelar alguns jogadores, ele até conseguiu formar, né, um sistema interessante, mas ele se desgasta com a imprensa, se desgasta com o elenco, se desgasta com a torcida também, e o Felipão acaba saindo. E aí o Grêmio traz o Roger. E o Roger é muito interessante, porque o Roger implementa um futebol clássico no Grêmio. Imagina, o Roger sucede o Felipão e implementa um estilo de jogo completamente diferente, com bola no chão, com bom repertório, com jogadores mais técnicos. O Grêmio naquela época tinha o Giuliano ali no meio, junto com o Wallace, um volante promovido pelo Felipão, e numa intensidade, né, muito grande. O Douglas ainda estava nesse time, o Luan também surgindo, e o Grêmio tem uma rotação muito grande. Só que o Grêmio, quando sai o Giuliano, o Roger fica sem saber o que fazer para criar uma alternativa. E ele testou alguns jogadores. O Ramiro, nesse momento, estava arquivado, estava sem jogar. Chegou o Renato. E o Renato olha para aquele Grêmio e pensa o seguinte: eu só preciso fazer um ajuste fino aqui, dar competitividade para esse time. Ele resgata o Ramiro, faz o Ramiro ter uma função muito importante no time, constrói esse Grêmio, assim, aprimora esse Grêmio que já tinha uma mecânica, mas com mais intensidade, com o Luan de falso 9, o Douglas chegando muito bem à frente, e aí ele faz esse time crescer. E o Pedro Rocha, né, que se destaca muito nessa campanha do título da Copa do Brasil. Ele chega nas oitavas, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, elimina o Atlético, depois deixa outros pelo caminho, como o Cruzeiro, inclusive na semifinal, e vence do Galo a grande decisão. E aí vem uma sequência de conquistas, né? Vem a Libertadores de 2017, em que ele foi inteligente para promover um jovem da base chamado Arthur, que viria a ser um fenômeno nessa Libertadores e hoje está jogando no Barcelona e na seleção brasileira. Ele foi perdendo jogadores nesse meio do caminho, como o Pedro Rocha, aí ele aposta no Fernandinho, um pouco mais experiente, veterano, e a galera querendo o Everton. Esse Cebolinha aí que tá jogando aí. Mas ele lapidando o Everton, porque o Everton não era esse jogador. O Everton entrava e não tinha acabamento, tinha muita velocidade. E ele ficava trabalhando com o Everton para que o Everton pudesse desabrochar. E apostou no Fernandinho. Com o nariz torcido de muita gente, inclusive eu cornetava. O Fernandinho fez o gol do título contra o Lanús, um deles, né? E depois o Luan fez o segundo. Aí o Fernandinho sai, bom, aí chega a hora dele promover o Everton. E aí vem essa temporada em que quase ele sai, porque o Flamengo o assedia, ele resolve recusar, embora ele já tenha manifestado o desejo de treinar o Flamengo, ele também tem uma identificação com a torcida do Flamengo, mas ele, com o presidente Romildo Bolzan, que é muito importante nessa reconstrução do clube, é fundamental, eu diria, né? Ele meio que se alia com o Renato é um filho, um afilhado do ex-presidente Fábio Koff, que era o antecessor do Romildo. O Romildo foi o filho político do Fábio Koff, então ele abraça o Renato e o Renato também confia muito no Romildo. Então essa relação acabou dando certo. O Romildo teria mais esse ano da gestão e o Renato resolve ficar mais um ano, que é 2019. E aí, por essa permanência, bom, aí o torcedor abraçou ainda mais o trabalho dele, veio a tão
querida estátua, né, para ele, a homenagem para ele. Ele é o maior ídolo da história do clube, mas ele desenvolveu não apenas dentro da sua idolatria e tudo que ele já tinha feito dentro de campo, mas também com o que ele fez como treinador, né? Ele conseguiu resultados, tricampeonato da América, ganhou a Recopa, ganhou 2 campeonatos gaúchos, estaduais que o Grêmio não vencia nos últimos anos, ele conseguiu ganhar também. E mais do que isso, ele consegue promover jovens que depois o Grêmio tem um ganho financeiro, ele tem o benefício esportivo, né, porque o Grêmio ainda consegue jogar bem, consegue vencer os seus títulos com desempenho, resultado, ou seja, ele promove uma revolução no Grêmio. Ele vai absorvendo assim tudo que ele aprendeu e ele tem a sua consagração nesses 3 anos do tricolor. E mais do que isso, nesse ano de 2019 ele começa a formação do time de outra forma. Mas aí ele percebe no Campeonato Gaúcho jovens como o Matheus Henrique e o Jean-Pierre arrebentando. E a classificação da Libertadores ameaçada, porque os primeiros jogos foram muito distantes daquele Grêmio que ele mesmo conduzia. E aí ele tem a capacidade de mexer no time. Coloca o Mateuzinho, coloca o Jean-Pierre, retira o Luan, tem que sacrificar um ídolo recente do time que não estava rendendo bem e a coisa começa a acontecer de novo. E agora, mais recentemente, ele teve que repensar a sua escolha por um centroavante de ofício que é o André, para poder ingressar com o Diego Tardelli, que embora não quisesse jogar de 9, a gente sabe, é o cara mais qualificado para o setor. E aí a coisa volta a acontecer de novo, o Everton Cebolinha acontece definitivamente, com uma evolução espetacular, com um aprimoramento incrível de um jogador de muita confiança, de velocidade, rapidez na tomada de decisão e sendo decisivo para o time. E a mecânica de jogo continua. Então, o Renato não tem o que falar dele nesses 3 anos de Grêmio. Ele realmente conseguiu transformar um time que sempre teve um histórico de aguerrido, de raça, de entrega, além da competitividade, com muita técnica e um sistema de jogo muito interessante. Eu espero que o Renato continue mais 1, 2, quantos anos forem necessários. Isso não me impede de o criticar, isso não me impede ou impede ninguém de apontar erros ou acertos que ele tenha no decorrer dessa trajetória, mas que eu não tenho dúvida de que ele é a melhor coisa que pode comandar o Grêmio nesse momento. Não tenho mesmo. Eu acho que não há ninguém melhor do que o Renato, que conhece a torcida, conhece o clube, tem respaldo, tem apoio, conhece a base, conhece os jogadores para poder continuar desenvolvendo esse trabalho. Se foram 3 anos, que sejam mais. Ele merece. Vocês não acham? Comentem aqui embaixo. E te inscreve no canal. O vídeo ficou longo, mas era para dar todo esse relato aí do surgimento do Renato, do amadurecimento dele, culminando com o que a gente está vendo nesse Grêmio de hoje. Volto na próxima. Tchau!